Ninguém foi à casa do milionário. Festa do filho paralisado, mesmo que tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Milímetro para parecer perfeito. Em meio ao dourado balões e mesas intocadas, o silêncio revela o peso do preconceito que mantinha todos os seus colegas de classe longe. Mas quando a esperança parecia perdida, pobre garota diz: posso participar, com os olhos cheios de coragem e ternura. E com isso um gesto simples transforma a solidão em realidade. Em risos, e a dor daquele menino em algo que ele não sentia há muito tempo, pertencente. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e diga-nos em que cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. Detrás de majestosas janelas de seu Beacon Hill mansão, William Thornton observou preparativos meticulosos estão sendo realizados em seu jardim. A equipe se mudou com ele. Precisão cirúrgica, arranjo de ouro, balões em perfeita simetria contra o ao fundo, uma sebe cuidadosamente aparada. O premiado chefe de pastelaria era dando os toques finais em um super-herói bolo temático que custou mais do que a maioria aluguel mensal das pessoas. Músicos e os artistas ensaiaram suas apresentações. Apresentações em meio a porcelana antiga que William só pode ser usada em ocasiões excepcionais. Hoje era para ser um dia especial. Primeira comemoração de aniversário do Ethan desde o acidente. William endireitou o seu gravata de seda italiana e respirei fundo. Ele vinha planejando isso há meses. Festa, desesperados para trazer alguma normalidade, ou pelo menos a ilusão de alegria, de volta na vida de seu filho. Desde que perdeu Catherine e observando seu filho confinado, William havia jogado em uma cadeira de rodas. Se dedicando a criar momentos perfeitos, como se a perfeição pudesse de alguma forma compensar o que haviam perdido. Sr. Thornton, os decoradores estão perguntando sobre a disposição dos assentos para o crianças. Senhora Collins, a família gerente, parada na porta, ela prancheta apertada contra o corpo dela baú. 28 lugares à mesa, como nós discutido, um para cada um dos de Ethan colegas de classe, respondeu William, com sua voz sem demonstrar nenhuma emoção. Ele pessoalmente ligou para cada um dos pais e enviou uma carta manuscrita. Convites, e deu seguimento com a Associação de Pais da escola. Tudo foi impecável. Tinha que ser. Sra. Collins hesitou. Senhor, acabei de receber outro cancelamento. Já são 15. De William. A mandíbula se contraiu imperceptivelmente. Estou apenas atrasado. O trânsito de Boston pode ser imprevisível. Ele voltou-se para a janela, recusando-se a reconhecer o que ambos sabiam. Não se tratava de trânsito. Era sobre o desconforto, ignorância e preconceito velado que cercaram Ethan desde que ele havia retornado para a escola em cadeira de rodas. Não é malícia. Exatamente, mas algo quase pior. Piedade misturada com medo, como se a deficiência era de alguma forma contagioso. William verificou seu relógio. Uma herança de família. Por 4 gerações de Thorntons, pioneiros farmacêuticos que construíram um dos maiores impérios médicos em América. A festa estava marcada para começar em 20 minutos. Ethan ainda estava em seu quarto com Liza, sua cuidadora. Meu filho está pronto? Perguntou William, com a voz embargada. Suavizando um pouco. Lisa disse que ele está a escolher qual camiseta de super-herói usar, vista azul ou a vermelha. William acenou com a cabeça e dirigiu-se para o ala leste da mansão. Enquanto ele caminhava descendo o corredor ladeado por obras renascentistas, ele parou em fotografias de arte e de família. A edição mais recente, uma fotografia de Catherine segurando o recém-nascido Ethan. O sorriso sempre iluminava qualquer ambiente. A gigante farmacêutica sentiu uma familiaridade aperto no peito. Ele encontrou Ethan sentado junto à janela do seu quarto, já vestido com a camisa azul de super-herói, seu cadeira de rodas posicionada de frente para a rua. Lisa estava arrumando o dele coleção de figuras de ação no prateleira ali perto. Ei, amigo, pronto para o seu, que dia grande, disse William, agachando-se. Para ficar na altura dos olhos do filho, algo seu coach executivo havia sugerido que poderia ajuda com a conexão. Ethan assentiu. Em silêncio, seus olhos fixos no vazio. Rua abaixo. Aos 8 anos de idade, ele falou menos do que tinha aos 5 anos. Os terapeutas existiam diferentes teorias sobre esse trauma. Adaptação, depressão. William consultou os melhores especialistas em país, mas nenhum dos seus especialistas opiniões trouxeram de volta o filho dele risos. Todos estarão aqui. Em breve, disse William, com um tom forçado. Entusiasmo. O mágico de quem você gostava, aquele vídeo do YouTube. Eu o trouxe de avião de Califórnia. Os olhos de Ethan brilharam. Momentaneamente antes de retornarem aos seus olhar vago.
William reconheceu que olha. O filho dele sabia. De alguma forma, as crianças. Sempre sabia quando os adultos estavam construindo ficções elaboradas em torno de "o bolo está com uma aparência incrível", disse William. Continuação. Tema de super-heróis, exatamente como você queria. Papai, disse Ethan baixinho, ainda olhando pela janela. Se ninguém vier, podemos nós, ainda tem bolo. William sentiu algo rachadura dentro dele. Claro que podemos, amigo. Mas eles virão. Eles são apenas, estou atrasada. Lá embaixo, Sra. Collins estava atendendo mais um telefonema pedindo desculpas ligação. Outro pai com outra desculpa transparente. Como a primeira hora de a festa transcorreu com o jardim vazio. William manteve a fachada. Ele instruiu os músicos a tocarem, o mágico para preparar, os fornecedores de catering para fiquem prontos. Ethan estava sentado em sua cadeira de rodas. Sob o dossel de balões dourados, assistindo ao elaborado espetáculo apresentado para uma plateia de uma pessoa. Lisa tentou. Bravamente para manter o ambiente leve, batendo palmas entusiasticamente para a mágica truques e trazendo prato após prato de comida de festa intocada. William caminhava de um lado para o outro. Na entrada, checando o celular a cada instante. Poucos minutos, disparando mensagens de texto para pais que não respondiam mais. Na segunda hora, a farsa estava se tornando insustentável. Os músicos tocaram. Melodias mais suaves. Os artistas começaram arrumando seus adereços, e o de William ombros cederam sob o peso de esse último fracasso. O que o magoava? A maior parte foi a aceitação resignada de Ethan. Não. Lágrimas, sem birras, apenas silêncio. Observação, como se ele já esperasse por isso o tempo todo. Justo quando William estava prestes a admitir a derrota e acabar com a farsa, aí sim. Havia movimento no portão do jardim. Sra. Collins aproximou-se, com uma expressão confusa. Senhor, há uma menina no portão. Ela não está na lista de convidados. William franziu a testa. Uma garota sozinha. Ela disse que ela estava passando e viu os balões. Ela é perguntando se ela pode se juntar à festa. William hesitou. Seu primeiro instinto era mandá-la embora. Isso perfeitamente. Evento orquestrado, mesmo em seu fracasso, foi um assunto privado. Mas algo fez. Ele lançou um olhar para Ethan, que ainda estava sentado sozinho. Entre as decorações elaboradas. Mostrar, ela entrou, disse ele, contrariando sua melhor versão. Julgamento. Quando Lily Martinez entrou ao entrar no jardim, ela não combinava. Qualquer coisa neste mundo cuidadosamente selecionado. Os tênis dela estavam gastos, mas limpos, assim como suas calças de jeans. Tinha sido remendada nos joelhos, e ela carregava um pequeno saco de papel de um estabelecimento local. Padaria. Ela não devia ter mais de 8 ou 9 anos. Anos de idade, com olhos brilhantes e um jeito tímido, aquele sorriso que, de alguma forma, dominava toda a cena. Espaço. Oi, disse ela, aproximando-se. William, com uma confiança inesperada. Eu sou Lily. Eu estava levando pão fresco para casa para minha avó quando eu vi seus balões por cima do muro. Elas são realmente lindas. Antes que William pudesse responder, Ethan se virou para a frente, movendo-se mais rápido do que William o vira-se mudar meses. Eu sou Ethan, disse ele, com sua voz clara e forte. É meu aniversário. William ficou paralisado, ouvindo seu filho falar uma frase completa para um estranho, algo que semanas de sessões de terapia não tinha conseguido. Lily olhou para Ethan, primeiro em sua cadeira de rodas, depois de volta em seu rosto. Não havia piedade nela. Expressão, sem constrangimento ou forçação de barra. Alegria, simplesmente interesse genuíno. Que camisa legal, disse ela, apontando para a dele logotipo de super-herói. Esse bolo é para todo mundo. Parece incrível. É mesmo. William se viu dizendo, e você chegou na hora certa. Estávamos prestes a corto, enquanto Lily avançava mais para dentro do jardim, algo na atmosfera mudou. O silêncio que pairava pesado, a festa foi suspensa, substituída por algo mais leve. Possibilidade. Eu trouxe algo também, disse Lily. Ela enfiou a mão na sacola de papel, tirei um pequeno pão doce. Meu avô diz que ninguém deveria ir a uma festa de mãos vazias. Não é nada chique, mas ainda está quentinho, recém-saído do forno. William observei enquanto o rosto de Ethan se transformava com um sorriso que ele não via desde antes do acidente. Pela primeira vez em muito tempo, William sentiu um lampejo de espero que talvez, só talvez, as coisas poderiam melhorar.
O que começou como um jardim silencioso repleto de intocado lembrancinhas de festa transformadas em minutos da chegada de Lily. A mansão fria ecoou com algo que não tinha ouvido antes. Meses, risos de crianças. Sua cadeira de rodas é muito legal, disse Lily, examinando a elegante estrutura de fibra de carbono. É como um centro de comando. Ethan olhou. Em sua cadeira, com novos olhos. Comando centro. Sim, tipo para missões espaciais. Lily continuou, deixando sua imaginação fluir livremente. Essas rodas definitivamente poderiam lidar com o terreno lunar. William observou de longe, enquanto as duas crianças atravessou o jardim. Ethan liderando. Lily, no que de repente se tornou uma expedição. A cadeira de rodas, antes uma símbolo de limitação e perda, era reimaginado como algo poderoso, uma embarcação para aventuras, e não para fins comerciais. De diferença. Esta poderia ser a sistema de navegação, disse Lily, apontando ao painel de controle. E poderíamos adicionar botões aqui para os escudos a laser. Escudos a laser. Os olhos de Ethan se arregalaram. Com prazer. Claro, todo espaço o comandante precisa de proteção contra meteoros. Chuveiros. A Sra. Collins se aproximou. William, sua prancheta esquecida numa reviravolta inesperada. Senhor, deveria eu digo aos funcionários para ficarem mais tempo. Eles estavam começando a arrumar as coisas, mas diga a eles, para ficar, disse William baixinho, não. Tirando os olhos do filho. E traga, mais bolo. Conforme a tarde à medida que o evento progredia, a festa elaborada era planejada. Para 28 crianças encontrou seu propósito em entretendo apenas 2. O mágico realizou suas maiores ilusões com Lily ofegando nos momentos certos e Ethan rindo tanto que teve que ele recuperou o fôlego. Eles comeram bolo com suas mãos quando Ethan lutou com o garfo, espalhando glacê e negociando figuras de super-heróis como se tivessem sido amigos por toda a vida. William ele se viu sentado na grama, com seu terno italiano e tudo, juntando-se a eles. Piquenique improvisado. Fazia anos. Desde que ele abandonara a formalidade, anos desde que sentira algo parecido com alegria. Minha avó também faz bolos, Lily. Disse-lhes, aceitando uma segunda fatia. Não. Tão sofisticada quanto isso, mas ela canta enquanto ela cozinha em português e inglês. Dizem que as sobremesas ficam mais gostosas quando são feitas com música. Português. William perguntou, surpreso. Meu avô era de Brasil e minha avó de Porto Rico. Mamãe diz que eu sou uma mistura americana de verdade. Meio latina, um quarto irlandesa por parte de mãe. Ethan parecia fascinado. Você pode falar português? Só um pouquinho. A vovó está me ensinando. Lily demonstrou contando até 10 em português, fazendo Ethan rir dos sons desconhecidos. Como o dourado a luz da tarde começou a diminuir, William notou algo que não via há mais de um ano. Ethan havia esquecido completamente. Ficar triste. O menino, que havia passado meses encolhendo-se diante do mundo, agora era descrevendo animadamente sua coleção de livros espaciais para seu novo amigo. Você, deveriam visitar nossa biblioteca, ele estava dizendo. Papai tem livros sobre astronautas de verdade que fui à Lua. Você tem uma inteira biblioteca na sua casa. Os olhos de Lily alargou-se. Quer ver? Perguntou Ethan. Já virando sua cadeira de rodas em direção à casa. William os observou partir, Lily caminhando ao lado da cadeira de rodas, não atrás ou à frente, mas sempre ao lado de Ethan. Eles se moviam como iguais, nenhum definido por outro. O que eles tinham ou não tinham? Lisa aproximou-se, sorrindo enquanto reunia pratos abandonados. Eu não o vi. Assim desde antes, ela parou ela mesma. Depois de muito tempo. Quem é essa? Uma menina. William se perguntou em voz alta. Só uma menina. Aparecendo do nada assim. Às vezes o universo envia exatamente o que precisamos, respondeu Lisa. Sabedoria de alguém que já viu muitas coisas. Famílias enfrentam tragédias. Mesmo que seja não era o que pensávamos estar procurando. Dentro da mansão, Lily ficou maravilhada com a biblioteca com seu chão para ver estantes de livros e escadas rolantes. Ethan guiava sua cadeira de rodas com habilidades recém-adquiridas. Confiança, exibindo seu favorito seção de astronomia. Esta mostra tudo. Os planetas, explicou ele, enquanto William entrou silenciosamente na sala. Papai entendeu. Assinado por um cientista da NASA de verdade. Lily virou as páginas cuidadosamente. Minha escola não tem livros tão bons.
Nossa biblioteca é apenas uma pequena sala. Em que escola você estuda? Perguntou William. Na escola primária Riverside, respondeu Lily. Fica a cerca de 20 quarteirões daqui, no leste. Boston. William conhecia o bairro. Famílias da classe trabalhadora, pequenos apartamentos, um mundo à parte de Beacon mansões nas colinas. Era o tipo de comunidade que os executivos de sua empresa impulsionaram passou sem dar uma segunda olhada. Está ficando tarde, disse William gentilmente. Seus pais sabem onde você está, Lily. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Oh, a vovó vai ficar curiosa. Eu estava apenas era para comprar pão do Sr. Romano. Padaria. Ela olhou para baixo, para sua padaria vazia. Mãos. Esqueci o pão. William sorriu. Acho que podemos ajudar com isso. A senhora Collins pode levá-lo para casa com bastante pão e um pouco de bolo para você e a avó também. O rosto de Ethan se fechou. Ela precisa ir. Eu preciso ajudar. A avó trouxe o jantar, explicou Lily. Ela não consigo mais ficar de pé por muito tempo. Mas talvez eu possa voltar, se não houver problema. Ela olhou para William com incerteza. Antes que William pudesse responder, Ethan falou. Pai, a Lily pode voltar amanhã. Por favor. Não terminamos nosso espaço. Missão. William viu a esperança em seus olhos do filho, uma luz que ele pensara. Extinta para sempre. Claro que sim, posso. Aliás, disse ele, estendendo a mão para pegar algo. Carteira. Deixe-me lhe dar meu cartão, Lily. Tem nosso endereço e número de telefone. Se seus pais aprovarem, você é bem-vindo. A qualquer hora. Enquanto acompanhavam Lily até o carro, carregado com pão comprado na padaria graças à perspicácia da Sra. Collins e recipientes de bolo de aniversário. Ethan segurava a mão de Lily e saiu da cadeira de rodas. Amanhã podemos adicionar os propulsores a jato ao centro de comando, disse ele com seriedade. Perfeito. Todo comandante espacial precisa de um jato, reforços, concordou Lily, apertando o dele mão. Antes de entrar no carro, ela virou-se para William. Obrigado por permitir eu ficaria na sua festa, Sr. Thornton. Foi a melhor festa de todas. Como o carro ao se afastar, Ethan olhou para o seu pai. Ela é a melhor coisa que já aconteceu. Aconteceu comigo, disse ele simplesmente. William colocou a mão no ombro do filho, sentindo a pequena estrutura que carregava uma dor imensa, agora momentaneamente clareou. Acho que você pode estar certo. Amigo. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Ethan pediu uma história para dormir, William sentou-se ao lado do cama, lendo sobre astronautas corajosos e planetas distantes, observando seu filho à deriva dormir com um pequeno sorriso ainda no rosto. Lábios. Depois que Ethan adormeceu, William estava de pé junto à janela de seu escritório, com vista para o horizonte de Boston. As luzes da cidade se tornaram turvas como lágrimas inesperadas. Seus olhos se encheram. Ele pensou em Catherine, de como ela teria amado a bondade genuína de Lily. Ele pensou. De todos os remédios elaborados que ele tinha buscavam seus corações partidos, especialistas, terapias, perfeitamente festas orquestradas, todas ofuscadas por um encontro casual com uma garota carregando pão de padaria. Seu telefone vibrou com notificações de Thornton Produtos Farmacêuticos, mensagens urgentes sobre reunião do Conselho de Administração de amanhã, prevista previsões, análise da concorrência. A máquina corporativa nunca parou, não. Até mesmo para curar corações. William ignorou. E, em vez disso, serviu-se de uma taça rara do vinho favorito de Catherine. Você teria resolvido isso tão bem. Melhor do que eu, ele sussurrou para o quarto vazio. Você sempre soube o que importava. Conforme a meia-noite se aproximava, o telefone de William tocou com um número desconhecido. Número. Respondendo com cautela, ele ouviu a voz carinhosa de uma senhora idosa. Sr. Thornton, esta é Helena Martinez, da Lily. Avó. Espero que não seja tarde demais para a ligação. Lily acabou de me contar sobre o encontro. Seu filho hoje, e eu queria fazer claro que não havia problema nenhum na visita dela. Às vezes, ela pode ser bastante espontânea. William se viu sorrindo. Senhora Martinez, sua neta trouxe hoje, nossa casa recebeu mais alegria do que nunca. Fazia muito tempo que não havia. Ela é bem-vinda. A qualquer momento. Ela tem esse efeito nas pessoas. Helena disse baixinho, mesmo no nosso pequeno apartamento, ela preenche cada canto com luz. Depois de desligar, William fez uma decisão.
Amanhã, após a reunião do conselho. Se ele se reunisse com alguém, visitaria East Boston. Ele queria ver o mundo que tinha produzido uma criança como Lily. Um mundo que, apesar de ter muito menos que o dele, parecia infinitamente mais rico no coisas que mais importavam. O Thornton na sala de reuniões da indústria farmacêutica fervilhava de gente. Tensão. 12 executivos internos sob medida. Sentaram-se ao redor de uma mesa de mogno que tinha custam mais do que a maioria dos seus quantos funcionários ganhavam em um ano. William sentou-se na cabeceira, meio ouvindo o relatório trimestral sendo entregue por Lawrence Preston, o chefe da empresa diretor financeiro. Em conclusão, Preston disse, ajustando os óculos, enquanto nossos medicamentos convencionais continuar a ter um bom desempenho, honrar a divisão de pesquisa de doenças é desperdiçando recursos sem produzir resultados comercializáveis. O Conselho recomenda uma redução imediata de 40% no financiamento com reavaliação completa em 6 meses. A atenção de Williams voltou-se imediatamente. A divisão de pesquisa de doenças raras tinha sido o projeto de paixão de Catherine, seu legado. Antes do acidente, ela liderava a divisão por si só, determinada a desenvolver tratamentos para condições que afetavam pacientes insuficientes para ser lucrativo. A divisão não foi concebida para ser lucrativa. No entanto, disse William calmamente. Como todos vocês. Sabe-se que foi estabelecido com um prazo de 10 anos. Cronograma de desenvolvimento. Preston liberado. Sua garganta. Com todo o respeito, William, essa decisão foi tomada sob diferentes circunstâncias. Os acionistas estão preocupados com nossa trajetória de crescimento imediato. Diferentes circunstâncias. Uma maneira educada de dizer, quando sua esposa estava viva e você se importava vai além do resultado final. William sentiu uma raiva familiar surgir. A divisão permanece totalmente financiada, disse ele. Sem rodeios. Próximo item. Os olhares foram. Trocaram palavras em volta da mesa. Ricardo Blackwood, o membro mais antigo do conselho, inclinou-se para a frente. William, todos nós respeitávamos Catherine. Visão, mas isto não é uma instituição de caridade. Nós temos uma responsabilidade para com os nossos acionistas e aos nossos pacientes, William rebateu. Ou será que nos esquecemos? Essa parte da nossa declaração de missão. A reunião prosseguiu com aumento atrito. Quando terminou, William havia repelido o ataque imediato. Ameaça à divisão de Catarina, mas ele sabia que era temporário. O conselho estava perdendo a confiança em sua liderança, observando sua lealdade pessoal ao falecido. Os projetos da esposa são vistos como sentimentalismo, em vez de do que um negócio sólido. Como os executivos ao sair, seu assistente lhe entregou uma nota. Ethan estava perguntando quando Lily chegaria. Olhando para o relógio, William percebeu que tinha tempo suficiente. Visitar East Boston antes de seguir casa. O trajeto desde a reluzente Torre Thornton Pharmaceuticals a leste de Boston ficava a menos de 8 km, mas talvez também tenha sido uma jornada para outro país. Enquanto o piloto Williams navegava longe dos arranha-céus de vidro do centro da cidade, a paisagem se transformou. Lojas de rede deram lugar a bodias de propriedade familiar. Parques bem cuidados se transformaram em jardins comunitários. Crescendo entre edifícios. Designeras boutiques foram substituídas por lojas de desconto. Lojas com placas em vários idiomas. William deu instruções ao seu motorista para endereço que Helena Martinez havia fornecido. Eles pararam em frente a uma modesta prédio de apartamentos de 3 andares com jardineiras repletas de flores coloridas. Crianças brincavam na calçada, seus bicicletas reparadas com fita isolante. Os vizinhos se chamavam uns aos outros através do muro. Varandas, compartilhando notícias e risadas. Espera aqui, disse William ao seu motorista, ajeitando a gravata enquanto se aproximava ao prédio. O apartamento 3C ficava no último andar. William subiu as escadas, observando como o prédio, embora claramente o envelhecimento foi meticulosamente mantido. Fotos de família enfeitavam as paredes do corredor. A bicicleta estava cuidadosamente acorrentada ao lado de um tapete de boas-vindas bordado com bênçãos a todos que entram. Antes que William pudesse bateram à porta, que se abriu, revelando Helena Martinez, uma mulher serena na casa dos 70 anos com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos que combinavam com mentiras em ambas as cores e franqueza. Senhor para Thornton, ela disse. Disse com um sorriso caloroso. Lily disse você pode vir. Por favor, entre. O apartamento era pequeno, mas imaculado. O aroma de ar estava impregnado com o cheiro de pão fresco. Família, fotos e diplomas emoldurados cobriam paredes. Através de uma porta aberta, William vislumbrou um pequeno quarto onde havia uma escrivaninha.
coberto de livros escolares e giz de cera de desenhos. Por favor, sente-se, Helena gesticulou. Para um sofá gasto, mas limpo. Eu vou fazer nós um pouco de chá. Obrigado por me receber, senhora. Martínez, disse William, sentindo estranhamente nervoso, como se fosse ele o único sendo avaliado. Eu queria avaliar corretamente. Obrigada pela sua neta. Bondade ontem. Ela transformou o que estava se tornando um dia muito difícil. Helena assentiu com a cabeça, colocando uma bandeja com xícaras de chá na mesa de centro. Lily disse-me sobre a festa vazia. As crianças podem às vezes posso ser cruel sem querer. Eu só sinto muito que seu filho tenha passado por isso. Outros pais tinham preocupações, disse William. Disse cuidadosamente, sobre sua cadeira de rodas. Helena afirmou claramente, as pessoas têm medo que eles não entendem. Eles se preocupam, os filhos deles vão dizer coisas erradas, faça perguntas desconfortáveis, então, em vez disso eles evitam completamente, o que é muito pior. William ficou impressionado com ela. Franqueza, tão semelhante à de Lily. Exatamente. Mas Lily nem pareceu se importar. Repare na cadeira. Ah, ela reparou. Helena o corrigiu, servindo chá em xícaras delicadas que pareciam de família, relíquias de família. Mas Lily foi criada para entender que o valor de uma pessoa reside em como eles tratam os outros, não no que eles fazem têm ou quais desafios enfrentam. Como elas tomaram chá, Helena compartilhou mais sobre sua família. Michael, o pai de Lily, trabalhava em turnos duplos na construção civil. Sarah, sua mãe, era enfermeira em Boston. General que havia voltado para a escola em noite para se tornar enfermeira de prática avançada. Não temos muita coisa em termos materiais. Helena disse isso sem qualquer traço de autopiedade. Mas nós temos dignidade, fé e cada um outros, e de maneiras que verdadeiramente, não importa, somos muito ricos. William pensou em sua mansão repleta de arte e antiguidades de valor inestimável, porém vazias de risos, até que Lily passou por a porta. Posso perguntar sobre Lily? Vovô? Perguntou William, percebendo uma fotografia de destaque de homem de aparência distinta no meio acadêmico vestes. O rosto de Helena suavizou-se de orgulho. Roberto era um homem brilhante, um cardiologista especializado em condições pediátricas. Ele veio para os Estados Unidos do Brasil sem nada mas seu conhecimento médico e determinação em ajudar crianças cujas famílias não tinham condições de pagar o tratamento. William inclinou-se para a frente, genuinamente. Interessante. Ele praticou medicina aqui em Boston. Por muitos anos na comunidade centro de saúde, mas sua verdadeira paixão era pesquisa. Ele desenvolveu tratamento de protocolos que utilizavam recursos disponíveis localmente, medicamentos para ajudar crianças em países sem assistência médica avançada, sistemas. William sentiu uma pontada de curiosidade profissional. Ele publicou sua pesquisa amplamente, mas principalmente em espanhol e revistas médicas portuguesas. Ele acreditava que o conhecimento deve ser acessível a médicos em todos os lugares, não apenas aqueles que ler revistas em inglês. Uma sombra cruzou o rosto de Helena. A grande farmacêutica, as empresas não estavam interessadas nele. Trabalho. Não há lucro em ajudar os pobres. Eles disseram. William fez uma careta, reconhecendo a insensibilidade da sua própria indústria. A porta da frente se abriu e Lily entrou correndo, com seu mochila batendo nas costas dela. Vovó, tirei um em ciências. Ela parou, com os olhos arregalados ao ver William. Sr. Thornton, o senhor veio para você, me leva para ver o Ethan. Eu queria agradecer sua avó por permitir que você a visitasse ontem, William explicou. E sim, se não for incomodo, Ethan espera que você talvez volte. Lily olhou para a avó dela, que assentiu com a cabeça. Lição de casa, primeiro, depois você pode ir, eu termino. Super rápido, prometeu Lily, já. Tirando livros da mochila. Enquanto Lily trabalhava na mesa da cozinha, Helena mostrou a William mais fotografias da família. Uma delas mostrava Roberta em um improvisado espaço em branco clínica, cercada por crianças com rostos radiantes. Isso estava em seu, minha cidade natal no Brasil, explicou Helena. Todo verão, ele voltava para oferecer atendimento gratuito. Ele acreditava que a cura não se resumia apenas a medicamentos. Tratava-se de enxergar os pacientes como um todo. Pessoas, merecedoras de dignidade, independentemente de suas circunstâncias. Quando Lily terminou para fazer o dever de casa, Helena preparou uma recipiente com biscoitos caseiros. Um presente nunca se deve visitar de mãos vazias, disse ela. Lembrou sua neta. Como eles preparada para partir, Helena pegou a mão de William. Sr. Thornton, eu espero que não considere isso presunçoso.
Mas Roberto sempre dizia que às vezes o universo reúne exatamente as pessoas certas, exatamente na hora certa. Talvez Ethan e Lily tenham se encontrado. Por um motivo. No caminho de volta para casa, no carro. Em Beacon, William observou Lily pressionar com o rosto contra a janela, apontando fora de sua escola e parque favorito. Sua empolgação era contagiante, tornando até mesmo o sorriso estoico do motorista no retrovisor. Espelho. Sr. Thornton, disse Lily. De repente. Ethan sente muita falta da mãe dele. A pergunta pegou William de surpresa. Sim, ele faz. Nós dois fazemos. Lily assentiu com a cabeça. Pensativamente. Meu amigo Marcos na escola ele perdeu o pai no ano passado. Ele ficou triste por muito tempo, mas agora ele consegue falar. Sobre seu pai, sorria às vezes. Que bom ouvir isso, disse William. Não tinha certeza de onde a conversa estava. Ethan não falou sobre sua mãe. Ontem, Lily continuou. Mas talvez um dia ele será capaz de sorrir quando ele também se lembra dela. William sentiu o seu garganta aperta. Espero que sim, Lily. Quando eles chegaram à mansão, Ethan estava esperando junto à janela. No momento em que o carro parou, ele se dirigiu até o porta da frente mais rápido do que William tinha visto. Ele se mudou em meses. Você voltou? Ethan exclamou quando Lily subiu saltitando. Passos. Eu trouxe biscoitos e eu tinha uma ideia sobre os propulsores a jato para o seu centro de comando. William os observava. Dispararam em disparada, com Ethan na frente. Exibindo a rapidez com que ele podia percorrer os corredores em sua cadeira de rodas, Lily acompanhava-o de perto, eles risos e quando pelas salas que tinham ficou em silêncio por muito tempo. De pé em seu hall de entrada de mármore, cercado de riqueza e privilégio, William Thornton sentiu uma sensação estranha, como se ele fosse o coitado daquele que acabara de receber um presente precioso. O relógio tocou do estudo, lembrando do pendente de teleconferências e e-mails urgentes. Mas pela primeira vez em anos, William ignorou as exigências corporativas que aguardavam em seu escritório. Em vez disso, ele seguiu o som de risos de crianças, ansiosas por veja que aventuras um espaço improvisado reserva para você. O centro de comando pode aguentar. 3 semanas passou e um novo ritmo se desenvolveu no mansão Thornton. Lily visitou quase todos os dias depois da escola, trazendo consigo ela possuía uma energia que transformou o que antes era. Lar sombrio. O quarto de Ethan gradualmente mudou. Os mapas astrais substituíram os mapas médicos. Horários nas paredes e seus a cadeira de rodas agora ostentavam um controle improvisado. Painéis feitos de papelão e papel alumínio, cortesia de Lily's imaginação sem limites. William se viu saindo do escritório. Mais cedo, ansioso para voltar para casa, não para silêncio, mas para o caos criativo crianças geradas. Ele havia encomendado casa na árvore acessível no jardim, um projeto que teria parecido frívolo meses atrás, mas agora parecia essencial. A reunião do conselho começa em 20 minutos, senhor, seu assistente o lembrou, enquanto William reuniu seus documentos. A pesquisa ou financiamento da divisão é a principal prioridade da agenda. Item. William assentiu, afastando-se furtivamente para outro confronto. A pressão cortar a divisão de Catherine tinha intensificaram-se. Os analistas de mercado estavam questionando seu julgamento e os acionistas estavam ficando inquietos. Quando ele entrou na sala de reuniões, William imediatamente percebeu a mudança em atmosfera. Richard Blackwood sentou-se em a cadeira de William na cabeceira da mesa. Nosso William, disse Blackwood, sem se levantar. Nós estávamos apenas discutindo a proposta de reestruturação. Reestruturação. William repetiu, permanecendo de pé. Lawrence Preston deslizou um documento pela mesa. Dado a trajetória atual da empresa, a diretoria adota uma abordagem mais agressiva. É necessário. Estamos propondo 60%. Redução na divisão de doenças raras, com efeito imediato. William saiu do documento intocado. Essa divisão é inegociável. Talvez seja a hora de reconhecer que seu apego pessoal está obscurecendo a situação. Seu julgamento comercial, disse Blackwood. Seu tom foi cuidadosamente calculado. Isto. A empresa não é um memorial, William. É um negócio. As palavras atingiram com precisão, exatamente como planejado. William sentiu o rosto esquentar. A divisão de Catherine está em desenvolvimento. Tratamentos que ajudarão milhares de pacientes que representam menos de 2% do mercado, Preston interrompido. Enquanto isso, nossos concorrentes estão aumentando sua participação de mercado em medicamentos convencionais enquanto nós derramamos recursos em projetos com recursos mínimos potencial de retorno.
William olhou em volta. A mesa dos executivos com quem ele havia trabalhado lado a lado por anos. Estes eram inteligentes, pessoas capazes que ajudaram a construir Thornton Pharmaceuticals em uma líder do setor. Mas em algum ponto do caminho dessa forma, o propósito da empresa havia-se restringido. Da cura às margens de lucro. Eu fundei esta empresa para ajudar as pessoas. William disse baixinho. Não apenas aqueles que representam um mercado favorável à demografia. Blackwood suspirou. Teatralmente. Ninguém está questionando o seu idealismo, William, mas o Conselho tem uma responsabilidade fiduciária. Se você não puder tomar as decisões necessárias, talvez chegou a hora de considerar uma liderança. Transição. A ameaça pairava no ar claro e inconfundível. William poderia lutar e potencialmente perder o controle de sua própria empresa, ou ele poderia fazer um acordo. Sobre o legado de Catherine. Preciso de tempo para William, revise essas propostas adequadamente. Disse finalmente. Nos reuniremos novamente na próxima semana. Ao sair da sala de reuniões, William sentiu o peso da expectativa corporativa pressionando-o. Seu telefone vibrou. Com uma mensagem de Liza. Ethan perguntando quando você estará em casa. Lily o ensinou a contar. Até 10 em português hoje. William encontrou ele mesmo sorria apesar da pressão. Respondi por mensagem, diga a ele que estou a caminho e que eu também quero aprender português. No caminho para casa, a mente de William estava a mil entre estratégias corporativas e uma alegria simples o aguardava. Como o carro ao virar para Beacon Hill, ele fez uma decisão. Esta noite era para Ethan. Amanhã, ele lutaria por Catherine. Visão. Em casa, ele encontrou as crianças. Na biblioteca. Lily estava lendo em voz alta. De um livro de astronomia enquanto Ethan escutava atentamente, perguntando ocasionalmente. Perguntas que mostravam que ele estava absorvendo tudo cada palavra. Papai, exclamou Ethan quando William entrou. Lily diz que há estrelas que explodem e criam novos elementos. Isso é verdade. Absolutamente, William confirmou, afrouxando a gravata. Elas são chamadas de supernovas, como quando algo termina, mas cria algo novo e incrível, acrescentou Lily. Pensativamente. William ficou impressionado com a sabedoria em sua observação. Exatamente como naquela noite, William se juntou a eles. Para o jantar, algo que ele raramente fazia. Antes de Lily entrar em suas vidas. A conversa fluiu naturalmente com Lily. Relembrando seu dia na escola, e Ethan compartilhando informações de sua leitura mais recente. Sr. Thornton, perguntou Lily de repente. Por que os remédios custam tão caro? William quase se engasgou com a água. Essa é uma pergunta complicada, Lily. Minha mãe diz que alguns pacientes do hospital não podem comprar seus remédios, embora eles realmente precisam disso. Ela franziu a testa. Com genuína preocupação. Mas se alguém transformaram-nas em remédios, não poderiam simplesmente cobrar menos. A verdade vem da boca das crianças. William pensou. Como explicar? Economia farmacêutica para 8 anos de idade. Empresas como a minha gastam bilhões desenvolvendo novos medicamentos, começamos com cautela. A pesquisa é cara, e muitas tentativas falham antes de encontrarmos algo que funciona. Lily assentiu com a cabeça. Processando isso. Tipo quando eu tento construir algo e ter que começar tudo de novo. Semelhante, sim, mas em uma escala muito maior. Escala. Mas quando você descobre, ela persistiu. Não poderia fazer mais barato. Para pessoas que não têm muito dinheiro. Tipo quando a padaria dá pão do dia anterior. Pela metade do preço. William olhou para Ethan, que estava observando a troca de palavras com juros. Algumas empresas têm programas para ajudar pessoas que não têm condições de pagar medicamentos, mas é complicado por causa dos investidores. E o que é um investidor? Ethan interrompeu. Pessoas que dar dinheiro às empresas para ajudá-las a crescer, esperando receber mais dinheiro de volta posteriormente, William explicou, ciente de que estava simplificando demais. O rosto de Lily se iluminou. Ah, como quando a vovó me deixa ajudar no jardim dela. Eu faço. Trabalhamos agora e depois colhemos tomates. William não conseguiu conter o riso. Isso é. Na verdade, é uma analogia muito boa. Mas a avó sempre dá tomates extras para a Sra. Patel, a vizinha, porque ela não tem um jardim, continuou Lily. Ela disse, quando você tiver o suficiente, você deve compartilhar. Da boca das crianças, de fato. William sentiu algo mudar. Dentro dele,
uma perspectiva que tinha sido obscurecido por anos de pensamento corporativo, subitamente esclarecido pela simplicidade de uma criança sabedoria. Depois do jantar, enquanto Lisa ajudava Ethan, prepare-se para dormir, sugeriu William. Para levar Lily para casa. Posso-te mostrar algo primeiro? Perguntou Lily, liderando o voo para a mesa de artesanato na sala de jogos. Ela tirou um desenho colorido de o que parecia ser Ethan em seu cadeira de rodas, rodeada de estrelas e planetas. É para o aniversário do Ethan. Eu sei que já passou, mas eu queria faça algo especial para ele. William estudou o desenho, comovida pelo cuidado evidente em cada traço de lápis de cor. O desenho de Lily, a cadeira de rodas de Ethan, não era apenas um dispositivo médico. Era uma magnífica embarcação deslizante por espaço, completo com foguetes e controle painéis. Ele vai adorar isso, Lily. É história em quadrinhos, explicou ela, mostrando-lhe a ele páginas adicionais sobre o comandante Ethan explorando a galáxia. Eu fiz cadeira de rodas a nave espacial mais poderosa sempre. No caminho para East Boston, William se viu refletindo sobre a pergunta de Lily sobre o custo dos medicamentos. Sua perspectiva era simplificada, certamente, mas não está totalmente errado. Em algum ponto do caminho, ele havia-se perdido. Visão do equilíbrio entre os negócios, necessidade e compaixão humana. Quando eles chegaram ao prédio de apartamentos, William acompanhou Lily até a porta. Ela na nena os cumprimentou, convidando William a tomar chá. Não esta noite, mas... Obrigado, recusou ele educadamente. Eu queria perguntar, no entanto. Seria tudo. Certo, se eu e o Ethan formos visitar este fim de semana. Talvez sábado. Os olhos de Helena brilhou. Seria uma honra. Eu vou faça meu FA especial. Era do Roberto. Favorito. Enquanto William dirigia de volta para Beacon Hill, o telefone dele tocou. Era Richard Blackwood. O conselho convocou uma sessão de emergência para amanhã. Blackwood fez o anúncio sem preâmbulos. Às 9 horas em ponto. Vamos votar no proposta de reestruturação. Não é isso que nós concordamos com isso, protestou William. As circunstâncias mudaram. O Anderson no grupo manifestou interesse em adquirindo nossa divisão de saúde do consumidor. É uma oferta substancial, mas eles querem garantias sobre nossa rentabilidade trajetória. O grupo Anderson, um predador corporativo conhecido por desmantelar empresas e venda das peças. William apertou o volante com força. Mais apertado. Esta empresa não está à venda. Richard. Essa não é uma decisão que cabe somente a você. Não mais, William. 9 horas da manhã. Não seja tarde. A chamada terminou, deixando William em silêncio. Ele tinha menos de 12 horas para salvar o legado de Catherine e talvez o dele própria empresa. Em casa, ele encontrou Ethan. Ainda acordado, agarrando-se a uma moldura fotografia da Catherine. E aí, amigo? Não consegue dormir. William sentou-se na beira de a cama. Ethan balançou a cabeça. Eu estava mostrando à mãe o centro de comando espacial. Faça você acha que ela gostaria disso? William ele sentiu a garganta apertar. Ela adoraria. Isso, Ethan. Sua mãe sempre acreditou nisso. Explorando novas fronteiras. Lily diz que talvez mamãe está observando lá de cima das estrelas agora. William sorriu apesar da dor. Isso é um pensamento lindo. Pai. A voz de Ethan. O silêncio diminuiu. As crianças na escola ainda não falam comigo. Será que sempre vou? Só tenho um amigo. William puxou o seu filho próximo. Às vezes, um verdadeiro amigo vale mais do que 100 conhecidos. Mas as coisas vão melhorar, eu prometo. Quando Ethan finalmente adormeceu, William recolheu-se ao seu escritório. A mesa estava repleta de pilhas de relatórios financeiros. Análises de mercado e acionistas comunicações. Ele as afastou e em vez disso, tirou uma fotografia empoeirada. Álbum. As imagens contavam a história de início da Thornton Pharmaceuticals. William e Catherine em um pequeno laboratório, seu primeiro medicamento inovador, a inauguração de sua primeira fábrica e instalações. Em todas as fotos, Catherine os olhos brilhavam com propósito. Eles tinham fundado a empresa não para se tornar ricos, mas para ajudar pessoas necessitadas. Cura. William pegou seu laptop. E começou a digitar furiosamente. Se amanhã fosse uma batalha pela alma de sua empresa, ele não iria. Despreparados. Conforme a meia-noite se aproximava, uma ideia começou a tomar forma. Arriscado, não convencional,
mas potencialmente transformador. Ele trabalhou através da noite, impulsionada por café e renovada convicção. Quando o amanhecer surgiu em Boston, William Thornton estava pronto para lutar, não apenas para a divisão de Catherine, mas para uma visão completamente nova do que Thornton os produtos farmacêuticos poderiam ser. O Thornton na sala de reuniões da indústria farmacêutica estava excepcionalmente. Estava lotado naquela manhã. Além dos executivos habituais, vários principais dos acionistas foram convidados a testemunhar. O que Richard Blackwood havia construído como um realinhamento estratégico crítico. William notaram a presença de 2 representantes do grupo Anderson, suas intenções predatórias mal escondidas por trás de sorrisos corporativos. William chegou pontualmente às 9 horas, carregando nada além de uma pasta fina de couro. Olheiras profundas marcavam seus olhos. Noite sem dormir, mas sua postura transmitiu uma determinação inabalável. As conversas cessaram quando ele entrou. William cumprimentou Blackwood com calor fabricado. Nós éramos apenas discutindo a excelente oportunidade antes de nós. A oferta do grupo Anderson não será necessário, William interrompido, assumindo seu lugar de direito na cabeceira da mesa. Porque eu tenho uma proposta diferente. Murmúrios e ondulações percorreram a sala. William abriu seu portfólio e distribuiu de magro pastas para cada membro do conselho. Senhoras e senhores, eu fundei Thornton. Produtos farmacêuticos há 20 anos com meu esposa Catherine, baseada em uma premissa simples: desenvolver medicamentos eficazes que melhorar vidas. Em algum ponto do caminho, nós nos desviamos dessa missão. Lawrence Preston zombou. Com toda a devida consideração. Respeito, William, esta empresa gerou valor consistente para os acionistas. Por 2 décadas. Essa é a nossa missão. É isso. William contou. Nossa missão-declaração, que está pendurada no saguão deste próprio edifício, afirma que nosso objetivo é promover a saúde humana através de medicina inovadora acessível a todos que precisam disso. Quando foi a última vez que nós priorizou-se a acessibilidade em detrimento do lucro? Margem. Blackwood inclinou-se para a frente. O sentimentalismo é precisamente o motivo pelo qual somos preocupados com a atual liderança. O grupo Anderson oferece um caminho claro para aumento da valorização através do desmantelamento da pesquisa, demitir metade dos nossos cientistas e aumentar preços. William terminou por ele. Eu sou familiarizado com suas estratégias, ele gesticulou em direção às pastas. O que eu estou a propor, em vez disso, é estratégico. Reestruturação própria, uma que nos realinha com nossos princípios fundadores ao mesmo tempo que cria um crescimento sustentável. A sala ficou em silêncio enquanto os membros do conselho analisou os documentos. Williams, a proposta era abrangente, uma nova sistema de preços por níveis que manteria taxas premium para companhias de seguros e mercados desenvolvidos, ao mesmo tempo que ofereciam preços significativamente reduzidos em comunidades carentes. Uma parceria-programa com centros de saúde comunitários e, o mais surpreendente, um compromisso com alocar 15% dos lucros para os raros. Divisão de pesquisa de doenças. Isto é absurdo, balbuciou Preston. Você propondo que reduzamos voluntariamente o nosso margens. Estou propondo que investamos em nosso futuro, corrigiu William. A indústria farmacêutica enfrenta crescentes desafios. Escrutínio público e pressão regulatória sobre preços. Ao se antecipar a isso curva, nos posicionamos como indústria líderes em vez de seguidores reativos. Um dos membros mais discretos do conselho, o Dr. Alan Chance, manifestou. A comunidade de parcerias de centros de saúde são intrigante. Há muito a ser explorado. Necessidade ali, e estabelecer lealdade em essas configurações poderiam gerar resultados a longo prazo. Benefícios. Exatamente, concordou William. Além disso, proponho que criemos a Catherine. A Fundação Thornton dedica-se a fazer nossos medicamentos mais importantes disponíveis para pacientes que não podem pagar por eles, não apenas como caridade, mas também como investimento em boa vontade e reputação da marca. Muito bom. Palavras, disse Blackwood com desdém, mas os números não batem. Nós estaríamos a sacrificar retornos imediatos por benefícios especulativos a longo prazo. William já havia previsto essa objeção. Virou para a última página da proposta, onde projeções financeiras detalhadas demonstrou um caminho para a sustentabilidade de crescimento que, embora mais lento que a abordagem de destruição total do grupo Anderson em última análise, resultou em maior estabilidade a longo prazo. Valor. O grupo Anderson está oferecendo, você terá um pico de açúcar, disse William para os acionistas diretamente, um alto rápido seguido de uma falha. Estou oferecendo nutrição, crescimento constante e sustentável com base em inovação real em vez de engenharia financeira. O debate continuou por horas. Crescendo, a situação ficou cada vez mais acalorada. William defendeu.
cada aspecto de sua proposta com o paixão de um homem que luta não apenas por uma empresa, mas por um legado. Ao meio-dia, o conselho estava profundamente dividido. Parece que estamos num impasse. Blackwood finalmente declarado. Talvez devêssemos adiar e ele foi interrompido pelo telefone de William. Tocando. William olhou para a tela. Preparado para silenciá-lo, mas congelou quando ele viu o identificador de chamadas. Helena Martínez. Com licença, disse ele, levantando-se abruptamente. Eu preciso tirar isso. No corredor, William respondeu com crescente preocupação. Helena, está tudo bem. O tremor em sua voz fez com que ele se gelisse ao seu redor. Veias. Sr. Thornton, estou em Boston Hospital Geral. É o meu coração. Eles estão dizendo que preciso de uma cirurgia de emergência. Eu estarei bem ali, disse William sem hesitação. Qual departamento? Cardiologia, 4º andar. Mas o Sr. Thornton, há uma complicação. O medicamento que preciso é o cardiógeno. Meu seguro não cobrirá o tratamento completo. Claro. É fabricado pela Thornton. Produtos farmacêuticos, concluiu William. A ironia não lhe passou despercebida. Cardiógeno era um deles. Dos seus produtos principais, com preços a partir de prémio que o tornou inacessível para muitos pacientes sem padrão ouro seguro. Estou a caminho, Helena, e não se preocupe com a medicação. Eu vou. Cuide de tudo. William retornou à sala de reuniões, suas prioridades se cristalizaram repentinamente com clareza dolorosa. Peço desculpas, mas eu tenho uma emergência pessoal. Precisaremos de continuaremos essa discussão amanhã. Blackwood se levantou em protesto. William, nós não posso simplesmente amanhã. Richard, William dito com tamanha certeza que até mesmo Blackwood ficou em silêncio. Em 20 minutos, William caminhava a passos largos os corredores do Boston General Hospital. Ele encontrou Helena em um quarto particular. Quarto, parecendo menor e mais frágil do que ele jamais a vira. Lily sentou-se. Ao lado da cama, abraçando-a, mão da avó com algo incomum quietude. Sr. Thornton, Lily exclamou, levantando-se de um salto. Você veio. Claro que fiz, disse William, movendo-se para do ponto de vista de Helena. Como você está se sentindo? Como um motor velho que precisa de um novo. Partes, brincou Helena, sem muita convicção. Os médicos dizem que preciso de um stent e de um procedimento especial. Regime de medicação. O procedimento que eles consigam lidar com isso, mas a medicação, ela disse. A voz dela se perdeu, a preocupação evidente em seu rosto. Olhos. William apertou a mão dela. Não pense melhor nisso. Eu já. Falei com a farmácia do hospital. Tudo o que você precisar será fornecido. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Sr. Thornton, não posso aceitar tamanha caridade. Não é caridade, Helena. É o quê? Os vizinhos fazem uns pelos outros. As palavras ele se sentiu bem ao dizê-las, lembrando ele sobre algo que ela lhe havia contado sobre sua própria comunidade. Um médico entrou, prancheta na mão. Senhora Martínez, nós estamos prontos para prepará-lo, para o procedimento. Como eles levaram Helena em direção à sala de cirurgia. No quarto, Lily agarrou-se à mão do William. A vovó vai ficar bem, ela sussurrou. William se agachou ao lado dela. Nível, não vendo a criança que tinha transformou a vida de seu filho, mas um menino assustado encarando a si mesma pior medo. Sua avó é receber os melhores cuidados possíveis. Os médicos aqui são excelentes, mas e se algo der errado? E se ela for Lily? Não conseguiu terminar a frase. Ei, William disse gentilmente. Lembre-se do que você Ethan contou sobre supernovas. Como elas. Criar algo novo e incrível. A avó é forte. Ela vai conseguir. Por meio disso. À medida que se estabeleciam na sala de espera, William fez as primeiras ligações. Para Liza, explicando a situação e pedindo a ela para contar a Ethan, e então para o diretor de farmácia do hospital, garantindo que Helena receberia não apenas cardiógeno, mas qualquer outro medicamento ela pode ser necessário durante a recuperação. Mas, senhor, o diretor da farmácia protestou, o custo ultrapassaria os 20.000 dólares. Envie a fatura diretamente para mim, William. Instruído, e quero que isso seja resolvido. Discretamente. A senhora Martínez não precisa para saber os detalhes. As horas se arrastavam. William sentou-se com Lily, que se revezava.
Entre silêncios ansiosos e explosões de perguntas sobre procedimentos cardíacos que revelou o quanto ela tinha de conhecimento médico. Tinha absorvido isso de sua mãe, que era ama. Quando Michael e Sarah Martinez chegaram, correndo diretamente de seus respectivos nos locais de trabalho, William ficou impressionado com a semelhança familiar imediata. Não apenas características físicas, mas a mesma tranquilidade e dignidade que caracterizava Helena. Sr. Thornton, disse Sarah, estendendo a mão. A mão dela. Obrigada por ficar comigo. Lily. Chegamos aqui o mais rápido possível. Poderia. Claro, respondeu William. Fiquei impressionado com a sua compostura, apesar de. A preocupação estava estampada em seu rosto. Sua mãe está em excelentes mãos. Michael Martinez parecia exausto, ainda vestindo o seu colete de segurança de construção sobre uma camisa coberta de poeira. O medicamento, ele começaram hesitantes. Disseram-nos o custo. William garantiu que tudo já estava resolvido e assegurou-lhe que o problema havia sido resolvido. Ele. Por favor, não dê outra chance a ele. Pensamento. A família Martinez trocou olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Não podemos aceitar, Michael. Começou. William interrompeu gentilmente. Por favor, considere isso como um reembolso pelo presente que sua filha deu à minha família. Antes que pudessem protestar mais, o cirurgião parecia ainda estar de uniforme cirúrgico. O procedimento foi bem sucedido, anunciou ele. Colocamos o stent e a Sra. Martinez está estável. Ela precisará de permanecer hospitalizada em observação por alguns dias, mas o prognóstico dela é excelente. O alívio no quarto foi palpável. Lily abraçou os pais, então surpreendeu William ao lançar seus braços. Ao redor dele também. Obrigada, ela disse. Sussurrou. Enquanto a família Martinez ia para ver Helena em recuperação, William permaneceu na sala de espera, com a mente em seus pensamentos. Corrida entre o hospital e o da sala de reuniões, ele havia saído abruptamente. Os acontecimentos do dia cristalizaram algo. Para ele, uma clareza de propósito que ele não tinha. Sentiu desde o falecimento de Catherine. O telefone vibrou com mensagens do fórum. Membros exigindo atualizações sobre a reunião foi encerrada. William ignorou. Todos eles, exceto uma mensagem do Dr. Shen. Sua proposta tem mérito. Não desista. Uma enfermeira se aproximou segurando um prancheta. Sr. Thornton, Sra. Martinez está perguntando por você. William encontrou Helena acordado, mas grog, na sala de recuperação. Sua família havia saído por instantes. Respeitando a privacidade deles. Você salvou minha vida. Helena disse simplesmente. Os médicos fizeram isso. William corrigiu. A medicação, ela começou, é algo com que você não deveria se preocupar. Sobre. Os olhos de Helena, embora cansados, permanecia lúcido. Antes que me levassem para durante a cirurgia, contei algo para Lily. Eu disse, mesmo doente, sorria. Bondade. Continua a crescer mesmo quando o jardineiro folhas. Meu Roberto costumava dizer isso. William assentiu com a cabeça, tocado pela sabedoria. Sr. Thornton, continuou Helena, seu fortalecimento da voz. Roberto saiu por trás de mais do que apenas memórias. Em seu escritório em casa, há caixas dele pesquisas e estudos sobre a produção de coração medicamentos mais acessíveis sem sacrificando a eficácia. As grandes empresas não estavam interessados porque não maximizaria os lucros, William. Terminada, uma nova ideia começa a se formar. Helena assentiu. Exatamente. Mas talvez com as mãos direitas, entrou uma enfermeira. Verificar os sinais vitais de Helena, encerrando o relacionamento deles conversa. Enquanto William se preparava para sair, prometendo trazer Ethan para visitá-lo. Em breve, ele sentiu uma renovada sensação de objetivo. Houve uma reunião do Conselho para Salvamento, uma empresa para redirecionar e talvez um legado para honrar essa extensão além de sua própria família. No hospital no corredor, William fez uma ligação para o seu cientista pesquisador mais confiável. Jack, eu preciso que você verifique algo para mim. Um médico chamado Roberto Martinez. A recuperação de Helena progrediu. De forma constante ao longo da próxima semana. William providenciou o melhor para o hospital especialista para supervisionar seus cuidados, embora ele teve o cuidado de fazê-lo discretamente. Respeitando o orgulho da família. Todos os dias depois da escola, ele trouxe Lily e Ethan. Visitar, observando as crianças, a presença parecia acelerar o processo de Helena. Curando com mais eficácia do que qualquer outra coisa medicamento.
No quinto dia após a cirurgia de Helena, William chegou a Martinez apartamento com um propósito além do visita de costume. Sarah Martinez atendeu a porta, parecendo cansada, mas serena após um turno da noite no hospital. Sr. Thornton, entre. Mamãe está se sentindo muito mal mais forte hoje. O apartamento parecia diferente sem Helena. Mais silencioso. Mas ainda impregnado com o calor que caracterizou a família. Lily estava e Michael estava na escola e no trabalho, saindo. Apenas Sarah para administrar os dois negócios da mãe. Preparativos para a recuperação e a sua própria responsabilidades profissionais. Não ficarei muito tempo, prometeu William. Esperava poder ver o do Dr. Martinez materiais de pesquisa, se isso fosse possível. Sarah pareceu surpresa. Pesquisa do meu pai. Posso perguntar porquê? William escolheu suas palavras com cuidado. Seu mãe mencionou que ele havia desenvolvido algumas abordagens inovadoras em cardiologia e medicamentos, especificamente maneiras de fabricá-los torná-los mais acessíveis sem comprometendo a eficácia. Dado o atual desafios na minha empresa, eu estou reavaliando nossa abordagem à medicação. Acessibilidade. Sarah o observou por um instante, depois ela acenou com a cabeça nessa direção. Ela o conduziu até um pequeno sala que claramente servia a várias finalidades. Escritório em casa, quarto de hóspedes, e espaço de armazenamento. Caixas cuidadosamente etiquetadas. Alinhavam-se em uma parede, cada uma marcada com a caligrafia precisa de Roberto. Papai era meticulosa, explicou Sarah, puxando para fora. Várias caixas. Tudo está organizado por fase de pesquisa e publicação status. O trabalho não publicado está nestes pastas azuis. William agradeceu-lhe e com a permissão dela, começou cuidadosamente. Examinando os materiais. O que ele descobriu o deixou perplexo. O Dr. Roberto Martinez tinha desenvolvido uma síntese alternativa método para vários cardiologias medicamentos, incluindo compostos muito semelhantes à própria Thornton Pharmaceuticals Cardiosm. Sua abordagem reduziu os custos de produção em quase 60%, mantendo o nível terapêutico e eficácia. São brilhantes, murmurou William. Examinando um aspecto particularmente inovador abordagem. Por que esses métodos não foram utilizados? Adotada. Sarah suspirou, sentando-se. Do outro lado da rua. Papai tentou. Ele se submeteu. Para as principais revistas, abordou empresas farmacêuticas, incluindo, na verdade, era sua, embora essa fosse. Provavelmente antes da sua época. Todos eles disseram a mesma coisa. Não é viável comercialmente. O que eles queriam dizer era que não geraria nada. Lucro suficiente. Quando esse trabalho foi realizado? William perguntou, anotando datas do final da década de 1990. Ao longo de sua carreira, mas seu trabalho mais inovador foi em sua última década. Depois que ele se aposentou da clínica na prática, ele se concentrou inteiramente em pesquisa. Sarah tirou outra pasta. Esta foi sua obra-prima, uma abordagem abrangente para a tomada de decisões cardíacas, medicamentos acessíveis em comunidades de baixa renda, configurações. Ele publicou isso no Revista Brasileira de Cardiologia, mas nunca ganhou popularidade em inglês revistas de idiomas. William cuidadosamente examinou o papel, imediatamente reconhecendo seu brilho. A metodologia não era apenas inteligente. Era revolucionário em sua abordagem para equilibrando custo e eficácia. Posso fazer isso? Cópias destas? Perguntou ele. Eu gostaria das minhas, equipe de pesquisa irá analisá-los. Sarah hesitou. Com que propósito exatamente? Para potencialmente implementá-los. William respondido honestamente. Com todo o crédito a seu pai, é claro. O de Sarah. A expressão permaneceu cautelosa. Sr. Thornton, esses métodos seriam reduzir significativamente a margem de lucro com esses medicamentos. Porque sua empresa estaria interessada nisso? Era uma pergunta justa, uma que o velho William Thornton teria se perguntado. Porque estou começando a entender que o objetivo da medicina não é apenas gerar riqueza, mas também curar pessoas. Tudo. Pessoas, não apenas aquelas que podem pagar preços premium. Sarah o estudou, parecendo avaliar sua sinceridade. Mamãe disse. Você era diferente da maioria dos homens de negócios. Ela tinha conhecido. Ela disse que Lily viu primeiro. Sua filha tem um dom para enxergar além das aparências. Superfícies. William reconheceu. Sarah assentiu lentamente. Pega o que precisar. Pai. Teria desejado que seu trabalho ajudasse pessoas independentemente de quem o implementou.
William passou as próximas 2 horas cuidadosamente digitalizando documentos com seu telefone, ocasionalmente fazendo perguntas a Sarah sobre a metodologia de seu pai. Pelo quando terminou, ele havia acumulado um tesouro de abordagens inovadoras que havia sido ignorado simplesmente porque eles priorizaram a acessibilidade em detrimento de maximização do lucro. Obrigado, ele disse. Disse sinceramente enquanto se preparava para partir. Isto pode ser transformador. Sarah o acompanhou até a porta. Sr. Thornton, posso te perguntar uma coisa? Pessoal. Claro. O que mudou? Você é um empresário de sucesso que poderiam ter continuado a maximizar os lucros sem pensar 2 vezes. Por que isso? Interesse repentino em acessibilidade. William refletiu sobre a questão. Não foi repentino. Foi Lily e Ethan e sua mãe. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Às vezes construímos muros. Ao redor de nossos corações, não porque somos cruel, mas porque parece necessário. Para sobreviver. Essas paredes podem impedir a entrada de dor, mas também impedem a entrada da sabedoria. Sua família me ajudou a lembrar o que é assuntos. A expressão de Sarah suavizou-se. Meu pai costumava dizer que a verdadeira cura acontece quando reconhecemos o outro humanidade. Ele parece um homem sábio. Eu gostaria de tê-lo conhecido. De certa forma, vocês estão se encontrando com ele, respondeu Sarah através de seu trabalho. De volta a Thornton. Produtos farmacêuticos, William chamou de reunião de emergência com seu principal pesquisador cientistas. Jack Peterson, o chefe de pesquisa e desenvolvimento já haviam começado a analisar as metodologias de Roberto. Este é um trabalho notável, Will, Jack. Disse, espalhando os documentos por toda a mesa de conferência. Martinez tinha décadas à frente de seu tempo em termos de síntese com boa relação custo-benefício. Nós poderíamos implementar algumas dessas abordagens quase imediatamente. Qual seria o impacto na produção? Custos. William perguntou. Para Cardiozon sozinhos, poderíamos reduzir os custos em pelo menos 40%. O efeito cascata em toda a nossa empresa à linha cardíaca poderia ser ainda mais significativo. William assentiu, sua determinação fortalecimento. Quero um abrangente plano de implementação na minha mesa por amanhã de manhã. E Jack, isto fica entre nós por enquanto. No dia seguinte, William entrou na sala remarcada. Reunião do conselho com confiança renovada. Richard Blackwood e os diretores, estavam visivelmente irritados com o encerramento abrupto do dia anterior. Eu espero que seja qual for a emergência que te afastou. O problema foi resolvido, disse Blackwood em isolamento. Os representantes do grupo Anderson estão ficando impacientes. Eles precisarão ser, aguarde mais um pouco, paciente, respondeu William. Tomando seu lugar na cabeceira do mesa, porque eu não estou vendendo isso à empresa. Estou transformando-a. Antes qualquer um poderia obstar, William lançou aí uma apresentação que deixou o conselho atonito. Ele descreveu um revolucionário. Abordagem para a fabricação farmacêutica baseada em Roberto Martinez metodologias, demonstrando como a Thornton Pharmaceuticals poderia reduzir drasticamente os custos de produção mantendo a qualidade. Com estas inovações, concluiu William, nós podemos criar uma estrutura de preços dupla, manter os preços atuais em mercados tradicionais, ao mesmo tempo que oferece preços significativamente reduzidos para centros de saúde comunitários e pessoas carentes populações. Expandimos nosso alcance de mercado, aprimoramos nossa imagem pública, e ainda manter lucro saudável, ainda que ligeiramente reduzido margens. Lawrence Preston olhou cético. Esses métodos, eles são não testado, não comprovado em larga escala produção. Na verdade, William contou, sua eficácia foi comprovada em ambientes clínicos em toda a América Latina por mais de uma década. Eles simplesmente têm sido ignorados pelas principais farmacêuticas empresas porque elas priorizam a acessibilidade acima do lucro máximo. Dr. Shen, que estava revisando detalhes técnicos com crescente entusiasmo, manifestou-se. A ciência é som. Isso poderia nos posicionar como inovadores em produção com baixo custo. Há pioneiros significativos vantagem aqui. O debate continuou por horas com o tabuleiro profundamente dividido. Os representantes do grupo Anderson fizeram ameaças veladas sobre acionistas ativismo caso a oferta deles não fosse aceita. Finalmente, William jogou sua carta na manga. Senhoras e senhores, amanhã de manhã anuncio a formação da Fundação Martinez dedica-se a fazer medicamentos essenciais acessíveis a todos os pacientes. A Thornton Pharmaceuticals irá ser reestruturada para apoiar essa missão. Você pode fazer parte disto. Transformação ou você pode vender o seu compartilho agora. A escolha é sua. Richard, o rosto de Blackwood ficou vermelho de raiva. Você não pode tomar essas decisões unilateralmente, William. O conselho.
Eu ainda controlo 51% das ações com direito a voto, William interrompeu calmamente. Não estou pedindo permissão. Estou-lhe oferecendo a oportunidade de ser parte de algo revolucionário. Como a reunião foi encerrada em desordem, Dr. Shen abordou William em particular. Foi uma atuação e tanto. Por quê? Vale a pena, acho que você está certo. Rastreamento. Mas Richard e seus aliados não vão cair sem lutar. Estou contando com isso, respondeu William. Às vezes as causas mais nobres exigem a maior fervorosa luta. Batalhas. Mais tarde naquela noite, William visitou Helena no hospital, levando Ethan e Lily estavam com ele. Eles a encontraram sentada na cama, a cor retornando. Suas bochechas. O médico disse que eu posso ir, volto para casa amanhã, anunciou Helena, feliz. Chegou bem a tempo para a feira de ciências da Lily. Feira de ciências? Perguntou William, olhando Lily assentiu com entusiasmo. Estou fazendo um projeto sobre como o coração funciona. Mamãe me ajudou a fazer um modelo que, na verdade, bombeia. Falando em ciência, William disse casualmente, eu tenho estado analisando a pesquisa do seu marido, Helena. É um trabalho notável. Os olhos de Helena brilharam. Roberto ficaria muito feliz em ouvir isso. Ele sempre dizia que suas ideias só precisavam de encontrar o público certo. Eu acho que eles, finalmente temos, respondeu William. Com a permissão da família, eu gostaria de implementar algumas de suas abordagens em Thornton Pharmaceuticals e estabelecer uma fundação em seu nome. Deu Helena, ela levou a mão à boca em surpresa. Lily olhou entre eles, não completamente entendendo o significado, mas sentindo a emoção no ar. Você faria isso? Helena perguntou suavemente. Isso seria uma honra para mim, respondeu William. O trabalho de Roberto merece reconhecimento, e mais importante ainda, merece ajudar pessoas. Enquanto discutiam os detalhes, Ethan aproximou-se de Lily em sua cadeira de rodas, que estava mostrando a ele sua feira de ciências esboços. As duas crianças haviam desenvolvido um estilo de comunicação próprio. A natureza mais tranquila de Ethan, complementada por a exuberância de Lily, cria um equilíbrio. Isso fez com que aflorasse o melhor em ambos. Pai, disse Ethan de repente, interrompendo a conversa dos adultos. Podemos ter uma festa do pijama. Lily nunca teve uma, e eu quero mostrar a ela como as estrelas se parecem. Meu telescópio. William olhou para Helena, que sorriu em sinal de aprovação. Claro, amigo, contanto que a senhora esteja de acordo. Martínez, enquanto se preparavam para partir, Helena pediu um momento a sós com William. Quando as crianças foram para no corredor com uma enfermeira, ela o levou mão. William, ela disse usando a primeira mão dele nome pela primeira vez, o que você é em relação ao trabalho de Roberto, isso significaria tudo para ele. Mas eu preciso perguntar porquê. Isso certamente reduzirá o seu lucros da empresa. William refletiu sobre a reunião do conselho. Sobre a fúria de Richard Blackwood em relação a uma batalha incerta se aproximava. Então ele pensou sobre o riso de Ethan, a sabedoria de Lily, e a dignidade silenciosa da família Martínez. Porque algumas coisas importam mais do que dinheiro, disse ele simplesmente. Catherine, entendi isso. Eu tinha esquecido até. Lily me lembrou. Helena apertou sua mão. Roberto costumava dizer que era verdade. A riqueza é medida pelas vidas que você toque, não no dinheiro que você acumula. Ele tinha razão, concordou William. E eu estou apenas começando a entender o quão rico eu sou. Pode ser. Enquanto William caminhava pelo corredor do hospital com Ethan e Lily, tagarelando animadamente sobre seus planos para dormir na casa de amigos, seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de seu assistente. Richard chamou o acionista de emergência. Reunião na sexta-feira. Disputa por procuração iminente. A batalha por Thornton. Produtos farmacêuticos e para Roberto o legado de Martínez estava apenas começando. Na manhã do acionista de emergência o encontro amanheceu claro e nítido. William estava parado junto à janela do seu quarto, observando. Os primeiros raios de sol iluminam o horizonte de Boston. Hoje seria determinar não apenas o futuro de Thornton Pharmaceuticals, mas o legado de duas famílias unidas por um acaso de circunstâncias. Pai, você está nervoso. Sobre sua grande reunião. Ethan apareceu na porta, ainda em seu espaço, pijama temático, sua cadeira de rodas adornada com os painéis de controle que ele e Lily tinham feito à mão.
William sorriu, maravilhado com como a perspicácia de seu filho aguçou-se nas últimas semanas. Um pouco. Às vezes, fazer a coisa certa não é fácil. Ethan aproximou-se com sua cadeira de rodas. Lily diz que seu avô sempre lhe dizia que ser corajoso não significa que você não seja com medo. Significa que você está fazendo o que é certo. Mesmo quando você está com medo. Dr. Martinez, ele era um homem sábio, disse William, agachando-se. Ao nível do filho. E Lily tem sorte. Ter a sua sabedoria. Ambos temos sorte, Ethan respondeu com uma maturidade inesperada. Antes da chegada de Lily, tudo era escuridão. Agora não é mais. William puxou o filho. Num abraço suave, sentindo o pequeno ombros que carregavam tamanha profundidade entendo. Você tem razão, amigo. Agora não é, na Thornton Pharmaceutical Shed, a maior conferência a sala estava lotada, ultrapassando sua capacidade. Mas ora os acionistas vieram de avião de todo o mundo. O país e a tensão era palpável. Richard Blackwood havia passado nas últimas 48 horas, mobilizando apoio, retratando a nova visão de Williams como idealismo perigoso que destruiria valor para o acionista. William entrou no sala ladeada pelo Dr. Shen e Jack Peterson. Um silêncio profundo tomou conta dos presentes. Investidores e membros do conselho enquanto ele assumia sua posição no pódio. Senhoras e senhores, obrigado por terem vindo hoje. William começou, com a voz firme apesar de o que está em jogo. Sei que muitos de vocês estão preocupados com a direção que estou tomando proposta para a Thornton Pharmaceuticals. Você já ouviu termos como reduzido. Rentabilidade e reestruturação arriscada. O que você ainda não ouviu é a versão completa. História. William clicou na primeira slide de sua apresentação, uma fotografia do Dr. Roberto Martinez em sua clínica, cercado por crianças cujas vidas ele tinha economizado. Este é o doutor para Roberto Martinez. Há 20 anos, ele desenvolveu metodologias que poderiam ter medicamento cardíaco transformado a acessibilidade mundial. Seu trabalho foi rejeitado, inclusive por esta empresa, não porque lhe faltava mérito, mas porque priorizou o acesso do paciente em detrimento do máximas margens de lucro, disse Richard Blackwood. William, este apelo emocional não tem nada a ver com isso. O lugar é uma discussão de negócios. Os acionistas estão aqui para discutir dados financeiros concretos, não sentimentais. Na verdade, interrompeu William, estou aqui para avaliar uma proposta comercial. Sugiro que me deixe apresentá-lo antes dispensando-o. A hora seguinte foi a apresentação mais importante de Williams' carreira. Com precisão metódica, ele delineou a metodologia de Martinez e seu potencial impacto em Thornton custos de produção de produtos farmacêuticos. Jack Peterson forneceu validação científica. Enquanto o Dr. Shen apresentava uma abrangente análise financeira mostrando como reduzir os custos de produção poderiam viabilizar uma dupla estratégia de preços, mantendo o prémio precificação em mercados tradicionais enquanto oferecendo preços significativamente reduzidos em comunidades carentes. O resultado final, William concluiu que a projeção é de 15%. Redução na margem de lucro geral, mas uma expansão de 40% no alcance de mercado. Mais é importante destacar que posicionamos Thornton na indústria farmacêutica, líder no setor, práticas farmacêuticas éticas no futuro das mudanças regulatórias que são inevitavelmente chegando. Richard Blackwood não perdeu tempo em montar o seu contra-ataque. Isso é idealismo irresponsável, disse ele. Declarou. A indústria farmacêutica opera com base em modelos de negócios estabelecidos por um bom motivo. Williams' pessoal relacionamento com a família Martinez claramente, isso nublou seu julgamento. O debate entre os acionistas acirrou-se. Dividido. O grupo Anderson e os representantes manifestaram sua posição. Claro. Se o plano de Williams fosse adotado, eles retirariam sua aquisição à oferta imediata. Assim como a discussão atingiu seu ponto mais controverso. Nesse momento, as portas da sala de conferências se abriram. Um silêncio profundo tomou conta da sala quando Helena Martinez entrou, apoiada por Sarah de um lado, e Michael do outro. Lily. Em seguida, carregando uma apresentação de papelão. Quadro. Para surpresa de todos, Ethan entrou em cadeira de rodas ao lado dela, acompanhada por Liza. Desculpa a interrupção, Helena disse com serena dignidade. Mas eu acredito que temos algo relevante a contribuir para esta discussão. William mudou-se para cumprimentá-los, genuinamente surpresa. Helena, você deveria estar descansando. Algumas coisas vale a pena sair da cama por isso, disse ela. Respondeu com um sorriso. Podemos apresentar algo para os seus acionistas. Richard Blackwood começou a protestar, mas vários acionistas curiosos expressaram suas opiniões.
Interesse. William acenou com a cabeça em aprovação. Cedendo a palavra. Lily deu um passo à frente. Com seu projeto de feira de ciências, uma análise abrangente de cardíacos, acesso a medicamentos em populações de baixa renda, comunidades, ilustradas com estatísticas, gráficos e histórias pessoais de pacientes no centro de saúde comunitário, centro onde sua mãe trabalhava. Meu avô acreditava que a medicina deveria ajudar a todos, não apenas aqueles que têm muito de dinheiro. Lily explicou com desarmante franqueza. Ele encontrou uma maneira de tocar o coração. Remédio que custa menos, mas funciona tão bem, tão bom. Sarah continuou com mais apresentação técnica, baseada em sua experiência de enfermagem, para delinear a realidade e impacto mundial dos medicamentos e na acessibilidade. Todos os anos, vemos centenas de pacientes que racionam seus medicamentos devido ao custo, resultando em complicações evitáveis e hospitalizações. O custo humano é imensurável, mas o custo econômico para o nosso sistema de saúde ultrapassa 300 mil milhões de dólares anualmente. A sala tudo ficou completamente em silêncio. Até mesmo Richard Blackwood pareceu momentaneamente sem palavras. Então Helena falou, sua voz suave, mas imponente. Meu marido, ele dedicou sua vida a curar os outros. Entendeu algo que é fácil, esqueça isso em salas de reuniões como esta. Medicina é uma responsabilidade sagrada. Seu propósito é aliviar o sofrimento, não maximizá-lo. Riqueza. Há espaço para ambos. Lucro e prática ética. Ela se voltou para William. O Sr. Thornton entende isto. Agora, a questão é se você, como administradores desta empresa, escolherão para também entender. Quando Helena terminou falando isso, Ethan se virou para a frente com sua cadeira de rodas. Minha mãe costumava dizer que ser bem-sucedido significa ajudar os outros a terem sucesso também. O seu a voz era baixa, mas clara no silêncio. Quarto. Acho que é isso que meu pai é tentando fazer. William sentiu uma onda de orgulho e gratidão como nunca antes. Experiente em sua carreira corporativa. A família Martinez havia exposto questão fundamental no cerne da indústria farmacêutica. Era isso. Principalmente uma profissão de cura que lucro gerado ou um gerador de lucro, negócios que por acaso envolviam cura. Enquanto a família Martinez. Assentos no fundo da sala, a discussão entre os acionistas foi retomada com um tom marcadamente diferente. Financeiro, as preocupações persistiram, mas o elemento humano não podiam mais ser dispensados. Vários grandes investidores institucionais que tinham anteriormente estado do lado de Blackwood, fazendo perguntas mais sutis sobre o cronograma de implementação e mercado posicionamento proposto por Williams reestruturação. O ponto de virada aconteceu quando Evelyn Richards, representando uma dos maiores investidores de fundos de pensão, eu me manifestei. Estou neste ramo há 30 anos, vi empresas crescerem e caem. Aquelas que prosperam a longo prazo são aqueles que se adaptam às mudanças sociais. Expectativas antes que sejam forçados por regulamentação. O que o Sr. Thornton é propor casamento não é apenas eticamente correto, é estrategicamente perspicaz. O voto quando finalmente chegou era estreito, mas decisivo. 54% a favor de Williams. Plano de reestruturação com mandato para implementar as metodologias de Martinez em toda a Thornton Pharmaceuticals cardíaca linha de medicamentos. Richard Blackwood e seus aliados mais próximos renunciaram ao cargo. Embarcar no local. O grupo Anderson, os representantes partiram sem dizer uma palavra. Assim que a sala ficou vazia, William encontrou ele mesmo cercado pela improvável família que mudou tudo. Nena, Sarah, Michael, Lily e Ethan. Nós conseguimos, disse ele simplesmente. Foi isso que eu fiz, corrigiu Helena. Roberto Faria, estou muito orgulhoso de ver o trabalho dele finalmente concluído. Reconhecido. Isto é apenas o começo, disse William. Prometido. A Fundação Martinez irá garantir que seu legado continue a crescer. 6 meses depois, a transformação da Thornton Pharmaceuticals estava bem em andamento. Custo de produção para os seus a linha de medicamentos cardíacos diminuiu em 37% usando as metodologias de Roberto, permitindo-lhes lançar uma comunidade programa de acesso que fornecia medicamentos a preços significativamente reduzidos, clínicas que atendem populações carentes. Wall Street havia inicialmente punido ações da empresa, mas como o programa atraiu atenção nacional e pacientes, grupos de defesa se uniram em apoio à iniciativa, o preço das ações não apenas recuperado, mas fortalecido. As empresas farmacêuticas estavam começando a enfrentar perguntas desconfortáveis sobre por que eles não conseguiram implementar algo semelhante a programas de acesso. Num outono perfeito à tarde, William estava de pé no pesquisa dedicada a Roberto Martinez, centro da Thornton Pharmaceuticals sede. O que é de mais moderno, a instalação se concentraria exclusivamente em desenvolvimento de medicamentos acessíveis, protocolos para acesso global.
Sara Martínez aceitou o cargo de diretor de implementação comunitária, trazendo sua experiência clínica para o trabalho da fundação. Mas o mais profunda transformação não havia ocorrido no mundo corporativo, mas na casa de William. A mansão, antes silenciosa, agora é regularmente. Ecoou com as risadas das crianças. A cadeira de rodas do centro de comando de Ethan tinha evoluído para uma criação elaborada com componentes eletrónicos reais, cortesia de um jovem engenheiro da pesquisa divisão que dedicou seu tempo como voluntário. Ethan ele próprio havia florescido. Embora ainda em sua cadeira de rodas, ele não definia mais nada. Ele mesmo por suas limitações. Ele tinha voltou para a escola com um novo confiança, e embora nem toda a seus colegas de classe haviam superado seus desconfortos, alguns começaram a perceber além da cadeira de rodas até o menino ele mesmo. Quanto a Lily, ela havia se tornado uma figura constante na casa dos Thornton, dividindo seu tempo entre sua família apartamento e a mansão de Ethan com a facilidade de alguém que pertencia a ambos mundos. Seu projeto para a Feira de Ciências tinha conquistado o primeiro lugar na regional competição, e havia sido destaque em cobertura jornalística local de Thornton Iniciativa de Acesso a Medicamentos. Helena tinha-se recuperado completamente do problema cardíaco. Procedimento e agora serviu como honorário assessor da Fundação Martínez, trazendo sua sabedoria e perspectiva para a governança da organização. Michael continuou seu trabalho de construção, mas com a discreta ajuda de William, tinha matriculado em aulas de engenharia à noite, perseguindo um sonho há muito adiado por necessidade financeira. Neste caso específico. À tarde, William observou Ethan e Lily realizou um briefing de missão para um grupo de crianças da escola de Ethan. O primeiro encontro para brincar que ele organizou foi em anos. As crianças, inicialmente desajeitadas ao redor da cadeira de rodas de Ethan, tinha sido rapidamente envolvida pela imaginação de Lily Mundo, onde a cadeira era a mais posição cobiçada, o assento do comandante da sua nave intergaláctica. Bastante mudança em relação à festa de aniversário do ano passado, Helena observou, juntando-se a William em o pátio. De todas as maneiras possíveis, William concordou. Eu não entendi na época. O que faz de uma casa um lar? Helena sorriu. E agora eu entendo que a riqueza não se resume ao que você possui, mas sim ao que você tem. O que você compartilha. William observou Lily e ajudou outra criança a revezar-se sentada na cadeira de rodas reserva de Ethan, mostrando eles como navegar pela rampa que eles tinham construído juntos. Sua família nos ensinou isso. Isso. E sua família nos ensinou isso. Algo também, respondeu Helena. Isso, às vezes, as barreiras existem apenas até alguém é corajoso o suficiente para desafiá-los. Do outro lado do jardim, Ethan gritou, pai, precisamos de outro adulto para o Conselho Espacial. É uma emergência. Missão. William riu. O dever me chama. Ao se juntar à brincadeira das crianças, ele assumiu o controle. Ele cumpriu o papel que lhe foi atribuído com falsa seriedade. William refletiu sobre a jornada que eles os trouxeram até aqui. Um aniversário vazio. Festa, uma menina com pão, uma cadeira de rodas reimaginada como uma nave espacial. Pequenos momentos. Que coletivamente alteraram o rumo de muitas vidas. Mais tarde naquela noite, depois as outras crianças já tinham ido para casa e Lily havia retornado ao seu apartamento com Helena, William sentou-se com Ethan em sua biblioteca. O menino estava cansado, mas feliz. Seus olhos brilhavam com a satisfação de um dia bem aproveitado. Pai, disse Ethan enquanto William o ajudou a deitar na cama. Eu acho que mamãe ficaria feliz com a situação atual. Agora. William sentiu a garganta apertar. Eu também acho, amigo. Lily diz isso. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que nós nos construímos, continuou Ethan. Pensativamente. Assim como a avó dela não é, na verdade, era parente do avô dela. Eles têm laços de sangue, mas ainda são família. Lily é muito sábia para a sua idade, observou William. Ela diz que herdou isso do avô. Ethan bocejou. Assim como eu recebo coisas de mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui. William ajeitou os cobertores em volta do seu corpo. Filho, maravilhado com a resiliência de crianças, sua capacidade de absorver perdas e ainda assim encontrar alegria, aceitar o que não pode ser alterado e construir algo novo a partir dos restos mortais. O amor não desaparecer, disse William suavemente. Isso simplesmente se transforma como aquelas supernovas Lilith contou sobre. Ethan assentiu. Sonolentamente, criando algo novo e incrível. Enquanto seu filho adormecia enquanto dormia, William ficou de pé junto à janela. Com vista para o horizonte de Boston. Com a mão, ele segurou o casamento de Catherine. Anel, que ele agora usava em uma corrente em volta do pescoço dele, você ia adorar, ele sussurrou para o céu noturno. A família Martínez, especialmente Lily,
ela tem o seu espírito, vendo o melhor em pessoas, encontrando esperança no improvável lugares. Na manhã seguinte, William iria retornar à Thornton Pharmaceuticals para continuar o trabalho de transformação, construir uma empresa que honrasse ambos rentabilidade e propósito. Haverá desafios pela frente, resistência a superar, convencer os céticos, mas pela primeira vez desde que perdeu Catherine, o caminho a seguir não estava iluminado não apenas por obrigação, mas por genuína vontade. Objetivo. A Fundação Martínez gostaria de garantir que as metodologias de Roberto alcançou além da Thornton Pharmaceuticals, influenciando o setor em geral. A sabedoria de Helena os guiaria. Envolvimento comunitário. A prática clínica de Sarah. A experiência os ajudaria a se manterem informados. Estratégias de implementação e Lily, brilhante sem limites, continuaria para lembrar a todos porque este trabalho funciona. Importava. Quanto a Ethan, ele não era mais definido pelo que ele havia perdido, mas pelo que ele havia encontrado. Um amigo que o viu completamente. Um pai que era verdadeiramente presente e uma sensação de possibilidade que estendeu-se muito além dos limites de seu cadeira de rodas. A mansão em Beacon Hill já não era um santuário para o que fora perdido, mas um laboratório para o que poderia ser. Ainda serão construídas. As paredes que tinham antes ressoado em silêncio, agora ressoava. Com propósito, uma homenagem apropriada a dois. Famílias unidas pelo acaso, transformadas pela compaixão, e agora unidos por uma visão compartilhada de cura que se estendia muito além da medicina. No jardim, onde antes havia ocorrido uma festa de aniversário vazia, ergueu-se como um testemunho do isolamento, uma nova tradição havia se enraizado. Semanalmente. Encontros que reuniam pessoas de toda a diversidade de Boston comunidades. Os balões dourados foram substituídas por lanternas coloridas feito à mão por crianças da escola da Lily. A simetria perfeita havia cedido a caos criativo. E no centro disso, todos, uma casa na árvore acessível para cadeirantes ergueu-se como um monumento à compreensão. Que a verdadeira acessibilidade não se trata de rampas físicas, mas sim de abertura corações e mentes abertos às possibilidades. Antes inimaginável. William Thornton, antes definida pelo sucesso corporativo, descobriram uma medida mais profunda de realização, a capacidade de criar espaços onde todos se encaixavam, medicamentos aos quais todos pudessem ter acesso, e um futuro onde nenhuma criança fique sozinha em seu quarto. Aniversário, esperando por amigos que nunca chegou. E tudo começou com uma garota carregando pão de padaria que tinha olhado para balões dourados flutuando acima de imponentes paredes e não pensou, isso não é para alguém como eu, mas, na verdade, eu me pergunto que talvez precise de um amigo hoje. Às vezes, refletiu William enquanto ele finalmente se afastou da janela. A cura mais poderosa não vem dos medicamentos que desenvolvemos, mas a partir de conexões que criamos apesar das diferenças além das barreiras e com a simplicidade de coragem para bater numa porta desconhecida e diga, posso participar.